Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church. Esse é o nosso culto, o culto em português, nós vamos fazer algumas mudanças nele nesse começo de ano, mas estamos terminando uma série aqui, então assim que terminar a série, se tudo der certo, eu devo começar um novo projeto, mas vamos ver se funciona. O nosso objetivo aqui, nós criamos esse culto na época do Covid, quando as pessoas não podiam ir na igreja, então eu decidi fazer esse culto e colocar na internet, que é um culto simplificado, obviamente, né? Continha uma oração, uma leitura da Bíblia, meditação, uma música, um hino, né? Então era algo simples, é simples, mas o objetivo era abençoar as pessoas que estavam trancadas dentro de casa, né? E Covid vem, Covid vai, nós continuamos fazendo o culto, né? Mas vamos mudar um pouquinho o formato dele. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, numa igreja americana. Não temos um ministério presencial em português, então o ministério nosso em português é esse, através da internet, que não é só o culto de domingo, mas também durante a semana eu lanço nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto, eu tenho uma pequena meditação todo dia, de segunda a sexta, na hora do almoço eu lanço uma meditação chamada, é um pingo de prosa, que é o nome do nosso canal, né? Chama um pingo de prosa. Então eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal da igreja, né? Nós não estamos competindo com ninguém. E ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Nós queremos abençoar outras pessoas, né? E um dos objetivos aqui é orar por você, para que Deus te abençoe e te dê graça nesses dias difíceis que estamos passando, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil e ao redor do mundo. Então vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça para conosco. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor me dê graça para comunicar a palavra às pessoas que estão assistindo. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas. Toca na vida, toca no coração, na mente, na alma. Abençoa a família, Senhor, abençoa as finanças nesses dias tão difíceis, ó Deus, que estamos passando. Abençoa as finanças dessas pessoas. Abençoa a vida espiritual dessas pessoas, Senhor. Ajuda essas pessoas a não só te conhecerem a tua palavra e crescerem, ó Deus, no relacionamento contigo. Dá a graça para nós, ó Deus. Abençoa a gente e fala conosco. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Deixa eu só marcar meu tempo aqui, queridos. Eita. Muito bem. Eu estou fazendo uma série, estou terminando hoje, se tudo correr bem, estou terminando hoje uma série naquele texto extraordinário de Jesus a respeito da videira, uma parábola de Jesus. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. É um texto riquíssimo. Infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar demais nesse texto, mas é um texto extremamente rico, com muita lição extraordinária para a nossa vida. E eu estou terminando essa série que eu chamo de Compromisso com Cristo, porque eu uso a conexão do ramo com a videira e esse é uma ilustração do compromisso nosso, o ramo, com a videira. Então, eu compartilho isso. Deixa eu ler o texto para você ver que texto extraordinário. É João capítulo 15, versículo de 1 a 17. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Não só para aqueles discípulos, mas para nós. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vós, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É uma palavra extremamente importante, bonita, né? Poética praticamente, né? É uma declaração de como é que é o relacionamento entre nós e Jesus. Ele é a videira, nós somos ramos. Se a gente permanece nele, na sua palavra, a oração, envolve várias coisas. O compromisso com Cristo envolve várias coisas. O permanecer na palavra envolve oração, frutificar, tem tantas coisas. E nessa reta final que nós estamos aqui, nós estamos vendo que o compromisso com Cristo significa Cristo em primeiro lugar. É a cereja do bolo, né? Como diz o outro. Né? É a culminância, né? de todo o ensinamento. Qual que é o ensinamento? O ensinamento é ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida, né? Então nós precisamos saber quem é Jesus, ter o Jesus certo, porque tem Cristo que não é o certo, né? Então o Cristo certo, temos que tomar cuidado com as ideias erradas sobre a nossa unidade. A nossa unidade cristã é baseada no quê? Nas nossas tradições, nas nossas preferências, né? Na nossa teologia, tem que ser Jesus. Jesus é o único, e tem que ser o único na nossa vida, ele tem que estar em primeiro lugar. E hoje nós vamos ver o terceiro aspecto desse tema, que é Jesus em primeiro lugar. O que significa Jesus em primeiro lugar? Toda hora a gente fala isso, vira um chavão, né? Como diz o outro, vira um chavão. A gente está falando coisas, Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. O que significa Jesus em primeiro lugar? O que significa ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Como que eu sei, como você sabe que Jesus é o primeiro na sua vida? Então essa é a pergunta que não quer calar, como diz o outro, né? É importante que tenhamos certeza do que significa ter Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. E deixa eu compartilhar com vocês algumas ideias. Não são todas as ideias, tem mais coisa, mas o que eu acho principal, né? As ideias principais de como é que você pode avaliar se Jesus é o primeiro na tua vida, né? Então, a primeira coisa, agradar a Cristo. O primeiro passo é agradar a Cristo, agradar a Deus. É termos certeza que o que fazemos estamos agradando a Deus, né? Agradamos e fazemos coisas para agradá-lo, né? Eu estou colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. A gente faz isso com
com o patrão, a gente faz isso com namorada, faz isso com o esposo, esposa, com os filhos, com os pais. Né? A gente agrada porque eles são importantes. Eles têm valor, algum valor na nossa vida. Né? Então, com Deus é a mesma coisa. Nós agradamos a Deus, agradamos Jesus, porque queremos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Queremos elevá-lo na nossa lista de prioridades, né? Queremos colocá-lo acima de todos, né? Como é que a gente agrada a Deus? A gente agrada a Deus primeiro quando cremos nele, quando confiamos, quando dependemos dele. A nossa fé em quem ele é e o que ele fez e o que ele faz e o que ele vai fazer é uma maneira de mostrar que o amamos e que ele está em primeiro lugar na nossa vida. Isso o autor da carta aos Hebreus deixa isso bem claro. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível o que? Agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Quando eu creio em Deus, queridos, quando eu creio em Deus, no seu amor, na sua salvação, na sua misericórdia, na sua graça, eu estou agradando a Ele. Quando eu creio nele, quando eu confio nele, não é o ato de confiança, quando você depende dele, quando a tua vida, a tua salvação, o teu sustento está na mão dele. Você fala: Senhor, está na tua mão. Eu confio que o Senhor vai tomar a decisão certa, fazer a coisa certa. Eu confio. Quando a gente toma essa decisão, nós estamos o quê? Agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agradar a Deus através da fé. Através da fé, quando cremos nele. Mas não é só isso. Nós agradamos a Deus quando vivemos uma vida digna do Senhor. Repetir de novo. Fé e uma vida digna do Senhor. Uma vida digna do Senhor. Agradamos a Deus quando vivemos uma vida digna do Senhor. Isso é o que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Olha só, coisa interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo escreve. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo nos dá algumas ideias sobre como agradar a Deus com nossas vidas. Com nossas vidas. Então você agrada a Deus com a sua fé, quando você depende, quando você confia e quando você demonstra que confia em Deus. Você age como se que você está pondo a tua fé em Deus, na tua vida, no teu trabalho, na tua salvação. Você confia que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Então, fé é importante. A segunda é a vida, uma vida digna do Senhor. Então, a primeira coisa que Paulo menciona é que devemos agradá-lo em todos os sentidos, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Tudo que eu faço em toda a minha vida deve ter o objetivo de agradar a Deus. Vou repetir. Tudo que eu faço em toda a minha vida. O grande problema hoje em dia, queridos, é que nós estamos aprendendo, usando uma ferramenta que é muito usada por espião, né? Que é a ferramenta da compartimentalização, né? Você separa as coisas. Então você tem uma vida em casa, uma vida no trabalho, uma vida na igreja, uma vida na rua, uma vida no esporte, e você separa. E aí você tem regras para cada uma dessas vidas. Coisas que você faz, coisas que você não faz, coisas que você autoriza, se autoriza a fazer aquele negócio todo. Então a gente vive essas vidas em compartimentos. E isso é algo terrível, porque a vida cristã deve cobrir, a nossa fé cristã deve cobrir e envolver todas as áreas da vida, e as regras que Deus estipulou devem estar
presente em todas essas áreas da vida. É isso que Paulo está falando aqui. Nós temos que agradá-lo de acordo, né, em todos os sentidos. Tudo que eu faço em toda a minha vida deve ter como objetivo agradar a Deus. Então essa é a primeira coisa de agradar com a nossa vida, né? A segunda é que a coisa mencionada é dar frutos em toda boa obra, Paulo fala, né? Frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Toda vez que realizo uma boa obra, algo altruísta, que não é para mim, não é para eu ter, não é para eu tirar vantagem, é para ajudar realmente alguém, a igreja, a obra de Deus, seja lá o que for, algo para o outro, eu estou agradando a Ele. Eu estou agradando a Deus. Então é o fruto, é o nosso trabalho, é a nossa atividade, é o nosso ministério, é o nosso serviço, é o serviço na igreja, é o trabalho que você faz, né? O teu trabalho. Né? Você está sendo um instrumento de Deus. Você tem que frutificar aonde você está. Então, dar fruto em toda boa obra, tudo que você faz para ajudar outras pessoas. Você está dando fruto. E agradamos a Deus na nossa vida, vivendo uma vida digna do Senhor. Paulo diz que nós agradamos a Ele crescendo no nosso conhecimento de Deus. Crescendo no nosso conhecimento de Deus. Ele diz lá, não é? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vivemos de modo digno no Senhor para o seu inteiro agrado. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Devemos crescer no conhecimento de Deus, aprendendo a sua palavra e aplicando-a em nossa vida. Conhecimento de Deus. Você conhece a Deus. Esse é um dos aspectos extremamente importantes na nossa vida cristã. Conhecer a Deus. O máximo que a gente... Queridos, nós não vamos... A gente tem que entender isso, mas a gente usa isso como uma muleta para a gente não aprender mais nada e não estudar mais nada e não ler mais nada. Esse é que é o grande problema. Nós não vamos conhecer a Deus totalmente. É impossível Deus caber na nossa mente. Tira o cavalinho, tira o teu cavalinho da chuva, né? Não vai acontecer, não vai acontecer. Então é extremamente importante você entender isso. Todos nós entendemos, não vamos entender a Deus. Mas isso não quer dizer que eu não posso conhecê-lo cada dia mais. Quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer, como que Ele é, né? Eu tenho que conhecer o máximo que eu puder de Deus. Se eu vou colocar a minha confiança nele, a minha vida eterna nas suas mãos, nas mãos dele, eu tenho que conhecê-lo o máximo que eu puder. É isso que Paulo está falando aqui. Esse é o objetivo aqui. Crescendo no pleno conhecimento. O máximo que você... O pleno é para cada um de nós, né? Então, se o teu copo é desse tamanho, você tem que encher o máximo que você puder. Se o teu copo é desse tamanho, você tem que encher o máximo que você puder. É a nossa capacidade. Mas isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada. Tem gente que usa a incapacidade como desculpa para não conhecer, para não estudar, para não ler a Bíblia, né? Eu quero descobrir Deus, eu quero conhecer Jesus. Então, você tem que estudar os evangelhos, estudar a Bíblia, ler, conhecer as profecias a respeito dele, ler as cartas, o que o apóstolo Paulo, o que o Pedro... Os evangelistas falaram de Jesus, como é que eles descrevem? Conhecê-lo, a Deus, do máximo que você puder. Então, é crescer no conhecimento de Deus. Então, são as três coisas de agradar a Deus vivendo uma vida digna. Vivendo uma vida digna, né? É viver em todos os sentidos, não é só lá na igreja, no grupo familiar, na escola dominical, não, em todos os sentidos, todas as áreas. É dar fruto, é abençoar pessoas, outras pessoas, com a nossa vida, com o nosso ministério, com o nosso serviço, e conhecer a Deus. Então isso é a maneira que a gente agrada a Deus quando vivemos uma vida digna do Senhor. Isso é viver uma vida digna do Senhor. Mas
a gente agrada a Deus também melhorando a nossa vida, melhorando a nossa vida, aprimorando a nossa vida cristã. Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, um versículo extraordinário. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Agradar a Deus. Nós estamos falando aqui de agradar a Deus. Como é que você vai agradar a Deus? E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eu tinha, não sei, muito tempo atrás, o pessoal falava que escola dominical não dá diploma para ninguém. E é verdade. Por que não dá diploma? Pelo menos não deveria dar diploma para ninguém. Você pode ter diploma, assim, de frequência, né? Você frequentou, conseguiu, Deus te abençoou e você, né? Você teve disciplina, força de vontade, disposição, e você frequentou o ano inteiro. E aí no final do ano o pessoal reconhece que você fez o esforço de frequentar o ano inteiro, ou a maioria dos domingos, ou grupos familiares. Não estou falando a respeito disso. Eu estou falando de diploma de você já conhece tudo. Não precisa, não tem mais nada para conhecer. Não existe isso. Não existe. Nós temos que progredir cada vez mais na nossa vida, né? A maioria de nós vive uma vida cristã muito pobre. Vou repetir. A maioria dos crentes vive uma vida cristã muito pobre. Infelizmente, estamos satisfeitos com ela. Tá bom demais. Mas podia melhorar. Não, tá bom. Estou melhor que o fulano de tal, estou melhor que o ciclano de tal, eu dou mais dinheiro que o Beltrano, eu vou mais no culto do que o ciclano ali, eu ajudo pessoas mais do que aquele. E a gente compara com a turma de baixo. E aí a gente se sente bem, porque nós estamos bem melhor do que muita gente. Isso, então. Mas o que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, ele está falando, olha, vocês receberam, de maneira como vocês devem agradar, como é que vocês devem agradar a Deus, vocês já estão fazendo. Paulo fala para eles, vocês já estão fazendo, mas não para não, continua fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Essa é a maneira de agradar a Deus, essa é a maneira de agradar a Deus, agradar a Deus. Então, é você progredir na tua vida, você crescer, você melhorar. Como é que você pode ser um cristão melhor? Essa é a pergunta que você tem que responder. Então, como é que eu sei que Jesus é o primeiro na minha vida? Então, o primeiro aspecto para decidir se Jesus é o primeiro na minha vida é agradar a Cristo. Eu estou agradando a Ele? Como é que a gente agrada? Agradamos quando cremos nele, agradamos quando vivemos uma vida digna dele, e agradamos quando melhoramos a nossa vida. Progredimos na nossa vida. Então essa é a maneira de agradar a Cristo. Então, e aí nós vamos ter condição de avaliar, falar, Jesus é o primeiro na tua vida, você está agradando Ele, você crê nele, depende, confia nele. Você vive uma vida digna dele e você está progredindo nessa vida. Você está progredindo nessa vida. Então esse é o primeiro aspecto de saber se Jesus é o primeiro na tua vida. Se nós agradamos Jesus. O segundo aspecto, qual que é a segunda maneira de identificar se Jesus é o primeiro na nossa vida? Se eu obedeço a Cristo. Primeiro é agradar a Cristo. Eu estou agradando a Ele e a gente tomou mais tempo nele porque muitas vezes a gente não sabe o que significa agradar. Então eu tive que, como diz a turma lá em Minas, destrinchar a coisa um pouquinho mais, né? Então é agradar. Então é o primeiro passo. Como é que eu sei que eu estou
que Jesus é o primeiro na minha vida. Agradar a Jesus. Eu estou agradando a Jesus. O segundo, obedecer a Cristo. Obedecer. Obedecer tinha que ser algo simples para nós, para cada um de nós entender o que significa obedecer. Fazer o que ele está falando para a gente fazer. Isso significa obedecer. Né? Olha o que ele disse lá em João 15, 10. E João 15, 14. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Simples desse jeito. É complicado? Não, mas eu preciso meditar. O que significa? Não... Significa fazer o que ele quer, está falando para você fazer. Essa é uma das perguntas que eu faço. Eu tenho um grupo de perguntas para meditações da Bíblia, para leitura da Bíblia. Quando você lê, para te ajudar a meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. Fazer a sua devocional, a sua hora tranquila, a hora silenciosa, seja lá qual o nome que o pessoal dá para esse momento, mas é aquele momento quando você estuda as Escrituras, você pega um texto bíblico e aí você vai meditar. Então eu criei algumas perguntas para ajudar as pessoas a ler o texto e fazer o texto responder essas perguntas. E uma dessas perguntas é: existe algo aqui que esse texto está pedindo para eu fazer? Para eu agir, para eu fazer? Ou existe algo aqui nesse texto falando para eu parar de fazer? Então são perguntas que você lê o texto e aí você joga a pergunta no texto e fala: não, ele está falando para eu fazer isso, né? Ele está falando para eu deixar de fazer aquilo. Então, obediência é fazer o que lhe foi pedido, o que foi mandado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, dizia minha mãe. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então é extremamente importante, né? Nós sabemos o que isso significa. Todos nós éramos crianças, tinha mãe, pai, e eles pediam para fazer certas coisas: escovar dente, limpar o quarto, arrumar a cama. Você lembra disso? O pessoal ainda faz isso. Você ainda faz isso com teus meninos? E todos nós sabemos que nossos pais ficariam muito satisfeitos se fizéssemos essas coisas. Nós agradaríamos os nossos pais se nós obedecêssemos aquilo que eles pedissem. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Você quer me agradar? Faça aquilo que eu peço. Obedeça aquilo que eu mando. Devemos fazer. O desafio é a nossa vontade de fazê-lo. Jesus falou que... A Bíblia deixa claro para nós que ele não vai pedir coisas impossíveis para a gente. Se ele pede algo para o seu discípulo fazer, porque ele sabe que nós podemos fazer com o poder do Espírito, com a graça dele na nossa vida. O desafio é a nossa vontade. A obediência é quando eu leio a palavra de Deus, encontro um mandamento nessa palavra e faço o que esses mandamentos me pedem para fazer, me mandam fazer. Não tem complicação. É simples assim. Né? Não tem complicação. Então, é extremamente importante a gente entender isso. Extremamente importante a gente entender isso. Dessa forma eu coloco Jesus em primeiro lugar. Então como é que eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida? Agradando a Ele e obedecendo a Ele. Existe uma outra maneira. Uma outra maneira de colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, que faz parte, é um grupo de coisas. É seguir a Cristo. Finalmente agradamos. Sabemos que estamos agradando a Jesus se o seguimos. Isto é o que ele disse aos seus discípulos. Isso é o que ele disse aos seus discípulos. Lucas 5:27, lembra quando ele chama Mateus? Ele passa pelo escritório lá do publicano Levi
Ele diz assim: passado essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria. E disse-lhe: segue-me. Segue-me. Ele passou pela praia, viu Pedro, o irmão, viu João, Tiago, segue-me. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Lucas 9, 23, nós temos esse texto. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus. Eu escrevi um livro, que era um livro que eu usava no Brasil, era uma apostila que eu usava no Brasil para fazer discipulado, os irmãos da igreja. Então fazia discipulado. E aí fui melhorando e acabei escrevendo um livro, chama Os Discípulos. Você pode encontrar no Amazon. Que é a respeito de discipulado. O que é um discípulo? Na opinião de Jesus, o que é um discípulo? Então, é aquele que o segue. Seguir Cristo é ir aonde ele vai, é imitá-lo em nossa vida diária. Jesus está lá no mundo, ele já sai, vem, ele está indo. Não é a gente que chama Jesus para ir com a gente, é Jesus que chama a gente para ir com ele. Né? Ele vai para o mundo, ele já tem uma missão e já está agindo, e a gente tem que correr atrás. Né? Quando fazemos isso, nós o agradamos. Então, queridos, a questão é: Jesus é o primeiro da tua vida. O Jesus que você crê é o Jesus certo. É o mesmo das Escrituras. Jesus é o mais importante. E ele é mais importante. Ele é o mais importante na sua vida. Ele é mais importante que suas tradições, as suas preferências pessoais, a sua teologia. Onde está Jesus na sua lista de prioridades? Terceiro, quarto lugar? Segundo, primeiro? O que você está fazendo para mover Jesus? Fazer com que Jesus chegue no topo, lá em cima na sua lista. O que você vai fazer para agradá-lo? O que você vai fazer para torná-lo primeiro na sua vida? A primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que nossa vida cristã não é aquilo que deveria ser. Esse é o primeiro passo. Se você está satisfeito com a tua vida, não é um bom sinal. Não é que você vai ficar sempre reclamando, insatisfeito. Não, é aquela insatisfação que faz você agir, buscar coisas melhores. Na nossa jornada de fé estamos muito atrasados. Precisamos adiantar o passo, como diz o pessoal. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude na nossa caminhada com Cristo. Extremamente importante fazer isso. Jesus tem que ser o primeiro, o mais importante, o topo das nossas prioridades. Precisamos agradá-lo, obedecê-lo, segui-lo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito aplique essa palavra nas nossas vidas. Dá graça para a gente, ajuda a gente a entender e ajuda a gente a praticar. Abençoa essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Trabalha na vida delas, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, familiares, pessoal da igreja. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Eu espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.